tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Todas as vezes que nós, nos Santos Evangelhos, nós lemos essa passagem que narra a multiplicação dos pães, nós devemos sempre nos lembrar da Eucaristia. Não é apenas o milagre da multiplicação dos pães em si, mas é o grande milagre da presença de Jesus, quando aquele pão e aquele vinho, quando o sacerdote impõe as mãos e ele se transubstancia, se transformando no corpo e no sangue de Jesus. Então vejam que hoje, Jesus, vendo que aquele povo estava com fome, e olha, Deus, ele sempre tem o olhar de Deus, não é um olhar humano. Quando nós pensamos a pessoa está com fome, nós já lembramos comida normal. Deus já é diferente. É fome dele. A humanidade, ela tem fome de Deus. E Deus se dá a nós em alimento. Veja que diante disso Jesus fala para os discípulos, né? Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas nós não temos. Mas o que é que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. Aí Jesus faz aquele gesto que acontece todos os dias quando nós participamos do sacrifício na Santa Missa, do sacrifício do Senhor na Santa Missa. Ele pegou o pão, olhou para o céu, pronunciou a bênção. Agora vamos dizer: isto é meu corpo, isto é meu sangue, como aconteceu naquela quinta-feira santa. E depois deu aos discípulos, e os discípulos deu ao povo. Jesus se dá a nós, e ele dá o seu corpo e o seu sangue à igreja, através dos seus sacerdotes, e os sacerdotes são
encarregados agora de, no sacrifício da missa, atualizar o que aconteceu naquela quinta-feira e também naquela sexta-feira santa e alimentar o povo. Isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Vou repetir: quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Jesus nos alimenta com Ele mesmo. Ele é o nosso alimento, Deus é o nosso alimento. Mas aqui, meus irmãos, eu queria dizer também para vocês que Satanás, ele também nos alimenta. E ele tem querido nos alimentar. E qual é o alimento que Satanás tem dado para a humanidade nos tempos que nós estamos vivendo? E o povo está se saciando de uma forma grandiosa. Pornografia, bebida e droga. Esses são um dos 3 alimentos que Satanás vem alimentando. E multidões têm dado a vida por isso. Pornografia, bebida e droga. Quantas vezes nós vemos, nos jornais, nos jornalismos aí, homens, mulheres morrendo de overdose de droga. Overdose. Fulano de tal morreu de overdose. Satanás alimentou, a pessoa entrou num estado de êxtase tão grande que foi criando ali uma necessidade que foi se tornando uma grande dependência. Nessa dependência veio o vício, e o vício foi tão grande que tomou demais e morreu assim. Agora aplique isso na bebida para você ver se não é a mesma coisa. Nos finais de semana e durante a semana, Tem aqueles que não conseguem viver sem a bebida. Tem que ter bebida no café da manhã, no almoço e no jantar. Viciados. E bebem. É mães, e pais ensinando seus filhos a beberem. Como é triste. Uma vez eu vi um vídeo que um pai dava cachaça para uma criancinha de 5 anos. O que ele tinha para dar era isso, pelo visto, E você acha que essa criança, ela cresceu como? Viciada na bebida. E sem contar a pornografia que chega nas nossas mãos. Lá no celular, as pessoas estão se alimentando. Aí nos grupos de WhatsApp, só vê gente enviando, alimentando as pessoas com todo tipo de pornografia. E aqui, quando se fala de pornografia, você tem que entender tudo. Desde um filme, desde uma imagem, de um vídeo. E aí vem as consequências, A sexualidade, a depravação e todo tipo de coisa que vem por trás. A tristeza de uma mulher contando que o marido dela obrigava ela a fazer de tudo depois que ele saciou, que ela já não podia mais saciá-lo mais. Aí ele começou a convencê-la que seria bom ter um outro casal junto.
E ela se sujeitou a isso. E vai lá, né? Ele com ela e ela com o outro, e o outro com ela e ele com a outra, e aí vai. E o pior de tudo, as pessoas estão morrendo assim. Estão morrendo de overdose, overdose de bebida, overdose de sexo, overdose de droga. E Satanás está alimentando. E as pessoas estão comendo. Se alimentando. E você pode ver, quem vive desse alimento dificilmente vem se alimentar da Eucaristia. Porque estão no pecado, estão no mundo do pecado. Eles não vão ter tempo para buscar Deus. Eles não vão ter tempo para se alimentar de Deus. E aí não participam mesmo da Santa Missa e não querem saber disso. E vão morrendo assim. E é lastimável, meus irmãos, nós vermos pessoas morrendo na embriaguez, morrendo na droga e numa sexualidade depravada, e está tudo normal. Tudo normal. E depois as pessoas não querem que do púlpito se diga isso. Estão se salvando mesmo? Pessoas que estão morrendo dessa forma, elas estão se salvando? Elas estão todas indo realmente para o céu, para viver com o nosso Senhor eternamente? Meus irmãos, não estão. Não estão. É lamentável nós sabermos disso. Era para ser diferente. Às vezes a gente ouve, né, pessoas dizendo assim: a igreja nunca condenou ninguém. Bem, se a igreja nunca condenou, Jesus condenou. Mas a igreja nunca condenou. Quem somos nós para condenar? Então, se diante de uma avaliação dessa, aonde Satanás está alimentando o povo de Deus, os filhos de Deus, com a sua porcaria, e as pessoas estão morrendo desse jeito, nós vamos dizer que essas pessoas estão indo para o céu, enquanto que Paulo diz que os que se embriagam não herdarão o reino dos céus. Aqui, quem vive a imoralidade não herdarão o reino dos céus. E nós vamos dizer que essas pessoas estão se salvando porque há um discurso que diz que a igreja nunca condenou ninguém. Bem, quem já foi, já foi. Realmente, a igreja não vai condenar quem já foi. É Deus que condena quando a pessoa for diante dele. E quando se encontrar com Deus, aí vai acontecer a condenação. Mas para nós que somos vivos, que realmente nós não vamos condenar os vivos, e não é para condenar, mas é para alertar os vivos a saírem dessa comida que Satanás está oferecendo, que é comida não de salvação eterna, mas de condenação eterna. Então os vivos, para não serem condenados ao fogo do inferno um dia, fujam deste alimento que Satanás está dando. E a única forma, meus irmãos, de nós nos tornarmos imunizados contra isso é a Eucaristia. Não tem outro alimento que possa nos imunizar deste alimento que Satanás está oferecendo. Só a Eucaristia.
E aí a imunização vai acontecer de que forma? Confissão. Palavra de Deus. Eucaristia. Isso vai nos imunizar. Porque quem vive nisso e está se alimentando, não da Eucaristia, que vive dos alimentos de Satanás, eles não estão se alimentando da confissão, eles não estão buscando a Eucaristia e muito menos a palavra de Deus. E por não ouvir a palavra de Deus e não buscar a Eucaristia e muito menos se reconhecer como pecador, então se alimentam disso. E vão se perdendo. Eu vendo um discurso, uma vez, uma mulher sofrendo porque a sobrinha dela, me parece, tinha morrido de overdose. Aí aquele discurso bonito, mas ela era uma pessoa assim, era uma pessoa assada, era desse jeito, era maravilhosa e não sei o quê, mas vivia da droga. E aí a pessoa vai dizendo, porque nós não queremos encarar a realidade de como a pessoa morreu sem Deus, sem uma vida com Deus, sem Eucaristia, sem palavra de Deus, sem confissão. Aí nós vamos falando um monte de coisa ali por trás, mas não sei o quê, mas aí no final diz, descansou e está com Deus. Eu não sei. Porque nas condições que a pessoa morreu, é difícil nós chegarmos e dizermos assim, agora está no céu, está na eternidade. Se foi, eu também não sei. Mas eu estou falando para vocês que estão vivos, você que está, ou talvez que vai assistir essa homilia aí, pelo Play Canção Nova, se você está vivendo isso, se você está se alimentando de pornografia, se você está se alimentando de droga, e se você vive se alimentando de bebida, meu irmão, minha irmã, agora eu vou falar como padre, meu filho e minha filha, pare hoje, antes que o Senhor te chame. Pare hoje. Se você tem que largar essas amizades, larga essas amizades. Se você tem que bloquear, bloqueia no seu celular. Mas se você acha que bloqueando, depois você vai desbloquear, muda o número do seu telefone, pelo amor de Deus. E evita. Porque a morte ela vem de uma forma repentina, é rápido. De repente, de madrugada, você já ouve a resposta, já foi, morreu, não sei o quê. E por causa de um coração duro, se alimentando com a comida farta que Satanás está oferecendo, morre desse jeito. E nós vivemos nos iludidos, dizendo que se salvou. Meu Deus, como é que se salvou? Teve tempo de arrepender-se. Realmente, o que nos leva para a eternidade é o arrependimento dos nossos pecados. Mas será que essas pessoas que vivem, eu repito, se alimentando com a comida que Satanás está oferecendo, será que essas pessoas realmente morreram, estão morrendo arrependidas? Se arrependa agora, não é para se arrepender no último momento, não. O arrependimento tem que ser hoje. Nós temos que ser discípulos de Santo Expedito. Quem conhece a história de Santo Expedito, era um soldado romano, estava ali passando pelo processo de conversão, e ele não sabia se ele se tornava cristão ou continuava sendo um pagão. Aí Satanás aparece em forma de corvo e diz para ele,
cras, cras, cras. Ou seja, deixa para amanhã, rapaz, aproveita hoje ainda. Aí quando chegasse amanhã, aí o diabo aparecia de novo e dizia, cras, cras, cras. Deixa para amanhã, rapaz, aproveita hoje. Aí Santo Expedito teve uma clareza de Deus no momento. E ele disse, hoje, ou seja, hoje, amanhã não, porque Deus poderá me chamar essa noite, ou daqui a pouco. É por isso que está lá na imagem de Santo Expedito, vocês podem ver, é só ver lá as fotos, né, ou a imagem. Tem um corvo onde ele está pisando na cabeça, e tem a palavrinha escrita cras, e ele com a cruz na mão, dizendo, hoje, hoje, cala a boca, diabo, hoje, eu te mato agora. Para de ficar azucrinando minha cabeça e dizendo que é para amanhã. E quantos meus irmãos estão dizendo aí e disseram amanhã. A mãe disse, meu filho, larga isso hoje. Não, mãe, amanhã. Meu esposo, para com isso. Não, amanhã. E falaram tudo amanhã. Aí vocês se lembram do evangelho de ontem? Daquele homem que tinha guardado tudo no celeiro, e ele disse, agora eu vou me regozijar, vou viver uma vida maravilhosa com todas essas coisas. Aí Jesus disse, seu imbecil, imbecil, eu vou te chamar hoje, e quando eu te chamar hoje, o que é que você vai ter o que dizer? Se eu te chamo hoje, é hoje que eu vou te chamar. Então tá bom. Como eu sempre digo, né? Tá ruim demais, meus irmãos. O mundo de hoje não tá bom, não. E eu te convido a você se refugiar na Eucaristia. Quem não comungar, quem não participar da missa, quem não buscar a Eucaristia, quem não se fortalecer com o corpo e sangue do Senhor, não se salvará desse mundo cruel. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.